já estamos com ele, Elan Nascimento. Muito boa tarde, Elan. Traz para a gente esse levantamento do que aconteceu na última semana na economia do Brasil e do mundo. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos os telespectadores que acompanham o programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Como já é de praxe, toda sexta-feira eu venho aqui e trago para todos vocês, caros ouvintes e telespectadores, um resumo dos fatos que marcaram o cenário econômico do Brasil e do mundo no decorrer da semana. E claro, nós não podemos deixar de iniciar esse resumão falando sobre a cúpula do G20 que ocorreu no início desta semana. Como já é sabido de todos, nesta segunda e terça-feira ocorreu a reunião de cúpula do G20, que é uma cúpula composta pelas 7 economias mais desenvolvidas do mundo, o famoso G7, mais 12 países emergentes, mais a União Europeia e mais a União Africana. Se nós somarmos tudo, vão dar aí 21 participantes. Então, o G20 é, na verdade, um G21, certo? Mas o importante é nós destacarmos que as discussões na cúpula do G20 giraram em torno de questões globais, climáticas e sociais. Um dos pontos mais debatidos na cúpula foi a taxação de grandes fortunas. Proposta pelo Brasil, essa medida ela poderia arrecadar cerca de 250 bilhões de dólares anuais no mundo inteiro. E, de acordo com a declaração final realizada na cúpula, os líderes mundiais, os líderes do G20 se comprometeram em começar a estudar melhor essa tributação de pessoas consideradas ultra ricas. Outro tema de grande relevância foi o combate às mudanças climáticas. O G20 ele reafirmou o compromisso com o Acordo de Paris, pedindo metas mais rigorosas diante do aumento significativo da nossa temperatura global. Nós que estamos aqui no sertão da Paraíba sabemos bem o que é isso, O que é temperatura quente. Mas um grande marco que ocorreu nesse G20 e encabeçado pelo Brasil foi certamente o nascimento, o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Essa aliança nasce com a adesão de 82 países e pretende acelerar esforços globais para erradicar a fome e a pobreza. Entre os anúncios e compromissos firmados estão o objetivo de alcançar 500 milhões de pessoas com programas de transferência de renda em países de baixa e renda média até o ano de 2030. Então, essa, na minha opinião, foi a maior conquista da cúpula do G20, essa aliança global contra a fome e a pobreza. Vamos agora falar de um outro tema que mexeu bastante com a economia nessa semana, que foi o encerramento da divulgação dos balanços do terceiro trimestre das empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira. Aquelas pessoas que compram ações, que investem em bolsa, sempre ficam atentas aos resultados das empresas que estão listadas, principalmente ao resultado daquelas empresas nas quais o investidor aplica o seu recurso. E aí, de meados de outubro até essa semana de novembro, as empresas estiveram divulgando os balanços do terceiro trimestre do ano. E fazendo um fechamento de como foi a divulgação desses balanços, um estudo feito pela Elos Aita Consultoria,
que analisou 297 companhias, excluindo as lojas americanas para evitar distorções, mostrou que o lucro consolidado das empresas listadas em bolsa aqui no Brasil registrou um avanço impressionante de 53% em comparação ao terceiro trimestre de 2023. Então, apesar de nós estarmos vendo a nossa bolsa brasileira está muito lateralizada e até com recentes quedas, as empresas, as grandes empresas listadas em bolsa, estão reportando bons números. O terceiro trimestre foi um trimestre positivo para as empresas. Foi um trimestre marcado por um crescimento expressivo nos lucros e na geração de caixa, além de sinais de eficiência operacional. Então, a Bolsa pode até estar andando de lado, mas as empresas estão bem geridas e, certamente, no longo prazo, quem investe em Bolsa vai colher bons frutos. Vamos falar um pouco de um evento que vai mexer bastante com a próxima sexta-feira, que é a Black Friday, né? Próxima sexta-feira, dia 29 de novembro, é oficialmente o dia conhecido como Black Friday. E a Confederação Nacional do Comércio informou ontem que o período de promoções, conhecido como Black Friday, deve movimentar cerca de 5,22 bilhões de reais, o que, descontando a inflação, representa quase uma estabilidade na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo os dados da entidade, que é a Confederação Nacional do Comércio, o faturamento das vendas durante a Black Friday devem crescer 0,4% versus 2023. Este ano, os segmentos de eletroeletrônicos e utilidades domésticas, de móveis e de eletrodomésticos devem liderar as compras no varejo brasileiro, representando quase metade, 46% para ser mais preciso, da movimentação financeira prevista para a data, que, como eu já mencionei, é próxima sexta-feira, né? O dia oficial, a grande apoteose. De acordo com o levantamento da entidade, os produtos com maior potencial de desconto na data da Black Friday incluem ventiladores, relógios inteligentes e peças de vestuário feminino. Vamos agora falar de um tema que agitou muito a semana. O mercado está bastante apreensivo com o anúncio do pacote de corte de gastos esperado pelo Ministério da Fazenda. Há uma expectativa generalizada do mercado financeiro em relação à divulgação do pacote de gastos e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou ontem e afirmou que essas medidas de corte de gastos públicos devem ser anunciadas no começo da semana que vem, provavelmente na segunda-feira ou na terça-feira. Ainda de acordo com o Haddad, grande parte das medidas já foram compartilhadas com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele já anunciou que virá aí um corte, um congelamento, um bloqueio em torno de 5 bilhões de reais ainda para esse ano. O mercado espera que o pacote de corte de gastos elaborado pela equipe econômica deve ter um impacto de cerca de 70 bilhões de reais nas contas públicas nos primeiros 2 anos, né? No caso 2025 e 2026. Porém, esses números ainda não foram confirmados. Então vamos aguardar, o mercado aguarda ansiosamente pelo anúncio do corte de gastos.
Por falar em gastos, por falar em cifras, por falar em governo, a arrecadação do governo federal teve uma alta real de 9,77% em outubro sobre o mesmo mês do ano anterior, somando 247.092 bilhões de reais. Aliás, perdão, 247,92 bilhões de reais. Essa foi a arrecadação do governo federal nesse mês de outubro. Como eu já mencionei, uma alta real de 9,77% em relação a outubro do ano passado. A alta real é aquela alta descontando já a inflação. Esse resultado, meus caros ouvintes e telespectadores, é o melhor resultado para o mês desde que esses números começaram a ser coletados, que foi lá em 1995. Então, a arrecadação do governo federal bate recordes e mais recordes a cada mês. No acumulado de janeiro a outubro, o governo já arrecadou de impostos, de tributos, 2,2 trilhões de reais. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote residual da restituição do imposto de renda referente ao mês de novembro de 2024. O sistema já está disponível desde as 10 horas da manhã de hoje e as pessoas que têm restituição para receber já podem entrar para consultar o seu lote. Nós podemos lembrar aqui aos nossos ouvintes e telespectadores que há toda uma hierarquia de prioridades para o recebimento da restituição. A prioridade maior é para idosos acima de 80 anos, depois vem os contribuintes entre 60 e 79 anos, depois vem os contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou uma moléstia grave, depois os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, no caso os professores, e depois, quem tem prioridade são aqueles contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram para receber a restituição via Pix. Fechando aqui esse resumão, eu quero trazer para vocês quais são as novas expectativas do mercado para a inflação, para o PIB e para o dólar, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central. Então, de acordo com as perspectivas econômicas atuais, acredita-se que a Selic, que é a taxa básica de juros, vai terminar o ano de 2024 em 11,75% e a inflação vai terminar em 4,64% e que o dólar vai terminar lá pela casa dos R$ 5,60. Essas são as estimativas desta semana que o mercado trouxe desses indicadores macroeconômicos. Eu sou Elan Nascimento, assessor de investimentos, credenciado a XP Investimentos, e eu estarei de volta na próxima semana, se Deus quiser, se Deus permitir, para atualizar todos vocês que acompanham o programa Olho Vivo sobre as principais informações da semana na área econômica.